Fala nação flamenguista, saudações rubro-negras. Trago um novo vídeo para vocês aí sobre a notícia do Flamengo, né? Agora vai ter um período agora da FIFA, data FIFA, mas ainda tem as últimas notícias agora no mercado sobre a futura venda do Cebolinha para o Grêmio e o interesse dos árabes. Interesse não, a proposta dos árabes pelo Pedro. Então deixa o like, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Você vai ajudar-nos a crescer deixando o like, se inscrevendo no canal. Então vamos para o vídeo, beleza? Vamos embora, tem muita coisa que aconteceu. Olha só, ontem foi recorde público, Flamengo e Grêmio, o maior público do Brasil em 2025, 64.495 pagantes, são 69.447, garanto que tinha 70 mil, porque o que tem de carona a gente está acostumado a saber quanta gente que entra. Maior renda, praticamente 5 milhões de renda no jogo, e o Flamengo, ele domina os 12 maiores públicos do ano. Que momento é esse que passa o Flamengo? E o Mano Menezes vai dizer, eu vou jogar e fechado mesmo. Mas acabou, o Grêmio acabou. O Grêmio é, como a torcida diz, é o imortal. O empate que é o do céu, né? É o imortal, é o imortal. Porque o Flamengo podia ter feito uma série de gols. Eu faço a pergunta para vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Os jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal, 277 milhões. Agora eles não me falam quanto é que botou no bolso. Sim. Que foi o Wesley embora, foi o... Agora veja aqui. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão. Sim. Acabou de assinar um patrocínio de 265. Olha aqui, agora vou dizer. Vendeu Wesley, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o Vitor Hugo foi para o Santos e já tem mais 2 ou 3 que também já vão. Sim. Então ele faz tudo isso, consegue praticar esse futebol e ainda bota lucro no bolso, cara. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Isso não significa que vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro. Mas pra mim, cara, todo jogo, domingo saiu Plata, jogando, né? Plata, Pedro e Samuel Lino. No segundo tempo, ontem não entrou o Everton Cebolinha, mas no outro jogo entrou o Samuel acho que ficou. Luiz Araújo, Bruno Henrique, né? E tem o Everton Cebolinha no banco. Esses 3 atacantes que entram depois, ou que entraram depois, eles são titulares da maioria dos clubes brasileiros que estão disputando a Série A. Esse é o gol do Flamengo, a jogada do Pedro com a Arrascaeta. O Arrascaeta voltou à grande fase. Sim. Você vê a olha só, essa defesa, ó. Essa é a defesa. O Samuel Lino jogou até o fim, viu? Jogou então, eu falei, não saiu. Olha o goleiro do Grêmio. Volpe, herói. Thiago Volpe. Fez uma partida da vida dele. Essa foi uma das grandes defesas do campeonato. 2 defesas num lance só, ainda tirou por baixo para o Arrascaeta não poder aproveitar. E vai seguindo o lance, e a defesa do lance do Pedro. E o Grêmio, mas o Grêmio, foi aquele Grêmio lutador. Mas o Flamengo dominou até que veio um lance, estava atrasado na bola, o lateral do Flamengo, mas teve tantos outros lances, eles foram muito econômicos nos lances. A pergunta vale para todo mundo. O Flamengo é o grande favorito do campeonato? Sim. Para o Bodão, o Palmeiras. E o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro na história? O Cruzeiro é o segundo colocado. O Flamengo joga com o Palmeiras e o Cruzeiro em casa. Flamengo e Palmeiras. Você falou Flamengo e Palmeiras. É que você não botou o Cruzeiro. Não botei. Você está bem lá em Belo Horizonte. É pelo que os times estão jogando. Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Fala aí. Então,
Eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho. Mas favoritismo total pro Flamengo. Flamengo, primeiro, que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que, nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desse mando de jogos. Que é assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. E os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Casão. Pera um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa. Flamengo e Palmeiras tem que jogar em Mirassol. Posso dar uma... Flamengo e Palmeiras tem que jogar com o Mirassol lá em Mirassol. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar contra o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão jogar contra o Mirassol em Mirassol. Sim, isso aí vai. Eles vão. Só uma coisinha rápida do Mirassol, já que você falou. Não é surpresa pra mim, é sensação. Os 3 mandantes que não perderam em casa, por isso que eu falei. 3 invictos em casa: Mirassol, Bahia e Flamengo. Só completando o que o Casão falou, quando você vai analisar um campeonato brasileiro, pontos corridos, quais são as equipes que vão disputar título, quais são aquelas que vão para a Libertadores, quais são aquelas equipes que a gente não pode perder. Ganhar, não pode empatar nem perder, tem que ganhar sempre. Vocês acham que o resultado contra o Grêmio é um resultado normal? Não. Não. Então, assim, quando você vai disputar, você não pode perder ponto para o Grêmio. Você pode seguir. Quem é que está disputando com o Flamengo hoje? Não, deixa eu concluir meu assunto. Vai lá. Quem tá disputando com o Flamengo hoje, a meu ver? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Essas 3 equipes aqui. Também acho. Aí é confronto direto. Você pode ganhar lá fora e pode perder em casa. Pode perder em casa e ganhar. Vice-versa. Então, o jogo eu acho que esse resultado assim, é o futebol que permite isso aí. Você vai jogar como o Flamengo jogou, mas de repente a camisa do Grêmio é aquela de tradição, de sofrer, de sofrimento, que não sei o quê, é o jogo. Mas tinha que ganhar esse jogo, porque faz a diferença ganhar esse jogo. Aquele que você tem que ganhar em casa e fora, em casa e fora. E mas ainda deu uma sorte, porque o Palmeiras também não ganhou. É isso aí. Então, fez o mesmo ponto. O Cruzeiro, no primeiro turno... Só que o Palmeiras empatou fora de casa. Fora de casa. Sim, com um time que vai tirar... Porque assim, o que você vai assim... O Grêmio vai tirar ponto do Palmeiras... Do Cruzeiro, essa é a que você vai fazer. Um vai tirar pão do outro. Entendeu? Então, o cálculo vai por aí. O Grêmio, não vejo o Grêmio nesse confronto. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá certo? Deveria tirar. O resultado do Flamengo e Grêmio ontem foi atípico. Não, foi ruim. Foi ruim pro Flamengo. Você falar, porque o Casa e o Vanderlei acham que a disputa é entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Vão botar na ordem de classificação que eles estão. Agora, o Bodão acha que é entre Flamengo e Palmeiras. E o Mauro Nada? Não, eu acho que o Cruzeiro ainda está, mas o Cruzeiro fez do primeiro turno algo sensacional. Eu me lembro, eu e o Casão aqui achávamos que ele não ganharia nem de Flamengo, nem de Palmeiras. Ele ganhou dos dois. Foi a arrancada do Leonardo Jardim e tal, pá. Mas depois começa dando 2 derrapadas que, para quem quer ser campeão, pode pesar muito. Você perder em casa para o Santos, que está ali, que você está vendo a colocação, e para o Ceará. Então são 6 pontos. Então ele tem 2 jogos a mais agora do que o Palmeiras e 6 pontos perdidos em casa. Para entrar nessa briga, ele tem que ganhar... buscar esses 6 fora em cima de em cima de Palmeiras, em cima de Flamengo, fora agora. Ainda assim não tiram os 6. Né? Então, assim, obviamente que o favoritismo maior é do Flamengo e depois do Palmeiras. E o Cruzeiro nessa ainda, mas tendo que fazer um segundo turno maravilhoso. Com relação ao Mirassol... É o que nós vimos num Fortaleza 3, 4 anos atrás, quando estava surgindo, voltando, que deu aquela disparada. Nossa, vai para Libertadores e tal, surpreendeu. Time que não tem nenhum estrangeiro, time que tem um trabalho O técnico é brasileiro, não tem nenhum... E 10 milhões de reais. Bilionário árabe quer tirar o Pedro do Flamengo, a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de excelente negócio, que pode trazer um bom lucro para o Mengão. Vou falar sobre Samuel Lino e o goleiro Léo Nanete, aqui, ó,
direto da Granja Comari, onde está treinando a seleção brasileira. Deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o treino da seleção brasileira. Isso porque o goleiro Léo Nanete, que treinou ontem junto com o grupo, deu depoimento aqui à CBF TV e tudo, já foi devolvido ao Flamengo. O técnico Carlo Ancelotti convocou o goleiro para apenas o treino de ontem. Isso porque o goleiro Alisson não tinha chegado. Na noite de ontem, o goleiro Alisson chegou, de noite ali, para de madrugada, o goleiro Alisson chegou e com isso o Léo Nanete voltou para as instalações do Ninho do Urubu a estar à disposição do Flamengo. Vale lembrar que a equipe do Flamengo está de folga durante essa semana. Então, Léo Nanete já devolvido. Quem está por aqui é Samuel Lino. E o Samuel Lino está treinando, né, nesse momento, junto com o grupo, e há uma expectativa se o técnico Carlo Ancelotti vai ou não usar o jogador do Mengão nos 2 jogos que tem pela frente, o Chile na quinta-feira no Maracanã e a Bolívia na terça-feira que vem, dia 9, lá na altitude de El Alto, fica muito próximo ali da capital La Paz. Vamos ver se nós teremos o prazer de ver o Samulino jogando com a camisa da seleção brasileira. E muita gente falando, né, sobre o Samuel Lino na seleção. Ele ficou muito tempo na Europa, saiu do Brasil jovem, foi para a Europa e nunca havia sido convocado. Quando ele veio para o Flamengo, ele teve ali a vitrine necessária que trouxesse ele para a seleção brasileira, desde já que ele consiga jogar muito bem na seleção. Quem deu entrevista por aqui hoje foi o Jean Lucas, e ele falou bastante sobre o tempo que ele passou pelo Flamengo e de alguns outros jogadores que ele conheceu ainda no tempo do Mengão, quando ele fazia parte das categorias de base. E por falar nisso, por falar em Jean Lucas, deixa eu falar do excelente negócio que o Flamengo fez com o Santos. Isso porque o Flamengo emprestou o Vitor Hugo para o Santos. O negócio está fechado, inclusive o Santos anunciou já o Vitor Hugo. O Flamengo emprestou o Vitor Hugo ao Santos sem a obrigação ou sem a opção de compra por parte da equipe santista. Com isso, só para eu poder explicar a vocês, é basicamente assim a cláusula. Se chegar uma proposta pelo Vitor Hugo, o Flamengo vai lá e avisa: ô Santos, eu tenho essa proposta aqui, de 10 milhões, de 20 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões. Cabe ao Santos cobrir ou não a proposta. Se o Santos cobrir a proposta, o jogador permanece no Peixe. Se o Santos não cobrir a proposta, o Flamengo pode vender ele para qualquer... Opa, meu amigo, tudo bem? O Flamengo pode vender ele para qualquer outra equipe do mundo a qualquer momento. E aí eu vou dizer por que é um excelente negócio. Lembra do João Lucas, que eu acabei de falar dele, que foi convocado pela primeira vez, está aqui também com o técnico Carlo Ancelotti? O João Lucas pertencia ao Flamengo. Aí no tempo ainda do Jorge Sampaoli, o Flamengo emprestou o João Lucas para o Santos. E o que aconteceu foi que o Lyon da França quis comprar o João Lucas. E o Flamengo conseguiu vender o João Lucas no Santos por 40 milhões de reais. Na época havia uma taxa de vitrine que o Flamengo teve que repassar ao Santos e o Flamengo repassou essa taxa. Agora, o Flamengo tenta repetir o mesmo excelente negócio, a mesma excelente operação que deu certo lá em 2019. O Flamengo tenta repetir agora novamente, porém com o Vitor Hugo. Os dois jogam ali no meio campo, posições bem parecidas. O João Lucas era mais um jogador de marcação, o Vitor Hugo é mais um jogador de criação, mas a ideia do Flamengo é repetir a mesma excelente negociação, o mesmo excelente negócio. Por falar em excelente negócio, o Flamengo recebeu 400 mil dólares, cerca de 2 milhões e 100 mil reais pela venda do Chola. O Flamengo permanece com 50% do jogador. Então, se o Chola amanhã sair do Dínamo e for para qualquer outro clube, 50% permanece com o Flamengo. E o Flamengo ainda colocou 400 mil dólares para dentro dos seus cofres. Bom, deixa eu falar agora sobre essa situação do Pedro, porque assim, a informação saiu agora na parte da tarde, foi até o Vene que trouxe ela. O que acontece é o seguinte, gente, o time do técnico Arthur Jorge, o Al-Dahran, deixa eu ler o nome aqui. Al-Rayyan, do Catar, né? Al-Rayyan do Catar, veio e fez uma proposta pelo Pedro. Os caras não vieram com uma sondagem, não vieram com um interesse. Os caras chegaram, prepararam uma proposta e colocaram a proposta na mesa do Flamengo. O valor dessa proposta, 110 milhões de reais.
Quando o Flamengo recebeu essa proposta, o Flamengo respondeu. E respondeu assim, de forma imediata. A proposta chegou e o Flamengo já veio com a resposta. O Flamengo disse, não, nesse momento, por esse valor, eu não vou e eu não quero vender o Pedro. A ideia do Flamengo é permanecer com o Pedro por mais tempo e o Pedro, ele ainda está numa lista de renovações de contrato. O Flamengo já estuda a possibilidade de oferecer ao Pedro renovação de contrato. Só que o Pedro é o seguinte, tem uma lista de prioridade. Felipe Luiz tem que renovar o quanto antes, o Arrascaeta, o Rossi, que está com o salário defasado, o Arrascaeta, e depois, sim, existe a possibilidade do Flamengo renovar o contrato do Pedro. Então, assim, chegou a proposta, 110 milhões de reais, o Flamengo não aceitou a proposta, e aí, é claro, que isso dá até mais segurança para o Pedro, que ele não é um jogador descartável, que ele não é um jogador que o Flamengo não quer, que a diretoria, o que o Boto não quer ele no Flamengo. Isso, até para o Pedro é bom, olha, Pedro, a gente teve uma proposta aqui de 110 milhões por você e a gente não quis te vender. Quando o Flamengo comprou o Pedro por 90 e a gente não te vendeu. A gente tinha uma proposta e a gente ainda assim não te vendeu porque a gente confia em você, a gente quer você aqui junto com a gente, isso sem sombra de dúvida, sem questionamento nenhum, até para o restante da temporada do Pedro vai ser muito bom. Vale lembrar que o Sheik Árabe veio fazer a proposta a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que já conhece muito bem o Pedro e sabe como o Pedro joga e como o Pedro se comporta. Essa semana vai ser importante para a reabilitação do jogador. Então é isso, galera. Eu não sou a favor sobre a venda de Pedro, para vender principalmente para a Arábia. Eu sei que o dinheiro é muito, mas é um jogador finalizador nato que a gente tem. Então, agora se for para vender pelo preço da multa, aí sim, beleza? Aí é uma proposta que dá para conversar, né? Dá para esperar uma proposta boa e conversar, botar na mesa. Então, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto.